Fala, meus queridos amigos, como que estão vocês aqui mais uma vez, né? Yurizinho na voz aqui pra vocês. E rapaziadinha, hoje o vídeo de hoje vai ser um pouco mais colaborativo aqui com vocês, né? Vou tentar trocar uma ideia aqui no vídeo e nos comentários a gente continua essa ideia, né? Que a gente for trocar, beleza? Por quê? Ontem eu estava assistindo um vídeo do Caco Cardazzi, que é meu principal produtor de conteúdo, né, de Harry Potter do Brasil inteiro, até do mundo inteiro. É o que eu mais acompanho em relação a Harry Potter. Eu sou muito viciado em Harry Potter, muito viciado. Então, praticamente, o canal dele é como se fosse um filme novo que eu tô vendo. Então, quando ele lança vídeos e vídeos ali, pô, 1 hora, pô, é o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto. Porque eu consigo ver ali, tirar minhas dúvidas, porque nós que somos fãs temos muitas e muitas dúvidas do universo de Harry Potter, porque, por exemplo, igual a J.K. Rowling tem coisas ali que, tipo, ela não coloca nos livros, ou, tipo, não usa Hermione ou Dumbledore para poder explicar. Ela fala em entrevista, ela fala em alguns ensaios que ela participa, então, algumas coisas a gente não faz ideia. E o Caco, ele vai atrás disso tudo, cara. Então, meio que ele corre atrás disso tudo. Ele pesquisa tudo em relação a tudo que ela já falou. 2002, 2005, 2007, pá. No Potterhead lá, Wizarding World. Então, é uma caralhada de coisa. Então, ele é muito bom, ele é muito bom. Assistam lá. Caco Cadarse Caldeirão Furado. Vocês pesquisam lá que vocês vão encontrar os melhores canais do YouTube brasileiro na vida de vocês. E ele lançou um vídeo do Grindelwald, né, que contava a história do Grindelwald. Que falava sobre, ele já fez um vídeo sobre o Lord Voldemort. Aí ele fez um vídeo sobre o Grindelwald. O Gellert Grindelwald, né? E aí eu me peguei no questionamento. Por quê? Quem que foi o maior e o melhor em relação de vilões assim? O Lord Voldemort ou Gellert Grindelwald? Então eu queria saber também a opinião de vocês. Vou colocar aqui alguns assuntos para a gente poder debater. E no final do vídeo eu vou lançar a minha opinião, beleza? Então vai ser um pouco bem interessante. Por quê? Mas antes de irmos pro vídeo, né? Não se esqueçam de inscrever no canal, rapaziadinha. Estamos chegando a 850 inscritos. Será que a gente consegue bater até o final do ano? Falta menos de 15 dias e faltam 19 inscritos. Meio que eu preciso angariar um inscrito por dia. Será que a gente consegue? Vamos ver. Agora, né, indo pro vídeo de fato, a gente tem várias e várias nuances que a gente pode fazer essa ponderação. Eu escrevi. Deixa eu só pegar aqui para vocês que eu escrevi os motivos. Então, pera aí. Deixa eu pegar aqui, tá no computador. Aí, beleza. Vamos pegar um pouco do Gellert Grindelwald. Aí eu separei em 4 pontos, que é motivação, habilidade, a influência que ele teve em relação na época, né, que obviamente que ele estava inserido, e sua personalidade. Então, o Gellert Grindelwald, a motivação. A principal motivação do Grindelwald, olhando para a câmera aqui, era uma motivação ideológica, porque ele acreditava em um mundo, né, onde que os bruxos eles governassem sobre os trouxas. Ou seja, era uma coisa porque ele se achava um pouco superior, acreditando que era o bem maior. Inclusive no vídeo dele lá, muito bom essa frase, né, do bem maior. Gostei demais, vamos lá ver. E a ambição que o Gellert Grindelwald ele tinha era uma coisa muito além do que a gente poderia imaginar. Ele queria alguma coisa muito além, como se fosse uma nova ordem mundial, por exemplo. Então era uma coisa que ele preconizava bastante. As suas habilidades. Nós vamos falar um pouco sobre a motivação do
Voldemort também, porque a gente consegue fazer essa comparação um pouco melhor. Tom Riddle, né? Ou seja, a motivação do Grindelwald era essa, né? Para o bem maior, criar uma nova ordem mundial, papapá. Beleza. A do Voldemort, a motivação que ele tinha era buscar a imortalidade, que ele conseguiu, né? Com as 7 Horcruxes e ter um poder absoluto. Porque o que acontecia? Para quem lembra, né, tanto dos livros, tanto dos filmes de Harry Potter, por que ele fez essas Horcruxes, né, dividir a alma dele? Porque ele tinha muito medo da morte. Ele tinha muito medo da morte. Então por isso que ele criou as Horcruxes. Porque ia ficar bem mais difícil para ele poder falecer, né, depois. Então, ele tinha muito medo da morte. E por conta de ele ser oriundo de uma família que não seja de sangue puro, no caso. Ou seja, tinha aquele misto ali. Porque ele era um mestiço. Se eu não me engano, o pai dele, que é mestiço, que é não-mage, né? E a mãe dele, que era bruxa. Me corrija. Porque algumas coisas assim eu esqueço e me foge da minha cabeça. Então, a motivação do Voldemort era mais uma motivação pessoal do que ideológica. Porque a parte de ideologia era do Grindelwald. Desde pequeno, o Grindelwald ia lá e tinha essa motivação que ele era bem intelectual, ele era um cara estudado, ele estudou em Durmstrang, então, e a gente conhece um pouco das histórias de Durmstrang, como o Caco disse lá no vídeo dele. Então era uma coisa mais ideológica. O Voldemort não, era uma coisa pessoal. Ele queria ser sangue puro, na supremacia do sangue puro acima de tudo, mesmo ele sendo mestiço, e ele tinha medo da morte. Então essa era a comparação. Grindelwald tem um ponto nessa daqui. As habilidades. O Gellert Grindelwald, ele era um bruxo incrivelmente poderoso. E o Voldemort também era, obviamente. Só que o único bruxo, para você ter uma ideia, que conseguia rivalizar com o Grindelwald era o Dumbledore. E a gente sabe o quão poderoso é o Dumbledore. Então a gente tem esse disclaimer, sendo que naquela época o Dumbledore já era um dos bruxos bem renomados, né? Já era um dos bruxos bem reconhecido. Então, para você ver o quão grandioso era o Gellert Grindelwald. Quando a gente vê lá nos Animais Fantásticos e onde habitam, né? Os Animais Fantásticos, né? A trilogia que não terminou. A gente vê, cara, que o Grindelwald, ele com um balançar de varinhas, ele já matava muita gente que era bruxa. E ele conhecia também vários e vários feitiços que apenas um cara que realmente entende da situação faria aqueles feitiços, né? Ele era um bom duelista contra o Dumbledore, né? A gente vê aquela breve lutinha com o Dumbledore, ou no caso o Grindelwald. Tinha a varinha das varinhas. Ele pegou lá do Gregorovitch, que aumenta um pouquinho também as habilidades mágicas dele. Já o Voldemort, ele dominava a magia das trevas como um lorde mesmo. Ele era um grandíssimo bruxo que conhecia de fato a magia das trevas. Então, talvez seja o maior assim que dominava de todos os tempos assim, o Voldemort. E ele criou as Horcruxes, que é uma coisa muito difícil de se fazer. E que é uma magia bem rara, né? E bem obscura, que ela corrompe a mente. Também era um duelista bem formidável, mas confesso que eu não lembro poucas das vezes que o Voldemort ele duelou em si, né, de fato. Mas creio que o Grindelwald era bem melhor duelista do que ele. Talvez o Grindelwald ele seja um pouco mais criativo nas batalhas do que o Voldemort. Pena que a gente não consegue ver, né, a derrocada do Dumbledore com o Grindelwald, porque não vão fazer mais filmes de animais, então acho que, se não me engano, era 5 filmes que iriam fazer. Aí acabou fazendo 3, porque flopou.
absurdamente, porque a gente vê que a J.K. Rowling não sabe fazer um roteiro, infelizmente. Escrever livro é uma coisa, fazer roteiro é uma coisa completamente diferente. Por isso que você vê que, pô, os roteiristas não são escritores, né? Mas voltando aqui, porque desabafei, nessa eu acho que é mais um ponto para o Grindelwald. Agora, na influência. O Grindelwald, ele criou um movimento global inteiro, assim. Não é à toa que ele era reconhecido no mundo todo. Ou seja, ele cometeu crimes na Inglaterra, ele cometeu crimes na Alemanha, ele cometeu crimes lá em... como é que era? Onde foi a votação? Nem Baku, não. Não me lembro o nome. Mas nos Estados Unidos, ele se infiltrou nos Estados Unidos. Então, cara, ele era reconhecido no mundo todo. A influência era no mundo todo. Já a influência do Voldemort, apesar de ter lá a Legião de Comensais da Morte, era mais nichada na Inglaterra, por conta do seu ego. Na verdade, o Voldemort era muito burro. Voldemort era muito burro. Porque agora a gente pode começar a entrar nesse debate da influência. Porque o Grindelwald, ele era conhecido no mundo todo. Só que o que ele era mais conhecido por conta do lábio, por conta da lábia. Ele sabia levar as pessoas na conversa. Obviamente que ele também era muito poderoso, mas a lábia dele era uma parada absurda. Só conversando ele consegue levar as pessoas pro lado dele. Ele não precisa, tipo, torturar as pessoas para fazer isso, que era o que o Voldemort fazia. Ele não tinha lábia, ele já matava mesmo. Você vai vir pro meu lado? Não. Avada Kedavra lá. Avada Kedavra. E tome-lhe Jones. Então, tipo assim, era uma coisa mais direta e brutal. O Grindelwald não, ele tinha aquele molho, né? Ele tem o salse, o drip. Então é uma coisa muito mais interessante de investir o seu tempo quando esse formato é mostrado pra gente aqui enquanto telespectador, enquanto leitor. Então é uma coisa que é muito boa. E por conta do ego do Voldemort, porque eu acho que, por exemplo, se não tivesse sido a profecia, aí ele fala, pô, como assim? Menino que nasceu vai na noite e tal, papapá, não sei o que, vai me matar? Pô. Se não fosse o ego, que ele era um menino, pô, era uma criança. Então, se não fosse o ego do Voldemort em poder reconhecer isso, porque na realidade Harry Potter foi baseado nisso, ele tentando matar a criança lá. Apenas isso, não foi ele tentando disseminar para fora da Inglaterra, por exemplo. Então ele caiu por conta disso. Então ele era muito burro, porque se ele literalmente ignorasse a profecia, ele ia se tornar um dos maiores assim, de todos os tempos. Obviamente, porque o mundo inteiro ia poder reconhecê-lo, ele ia sair daquela bolha que era na Inglaterra, e o mundo inteiro ia reconhecer ele. Mas fora isso, não. Então, quando tem essa parte da influência, eu acho que a influência do Grindelwald é muito maior, porque ele era reconhecido no mundo todo. A palavra era principal. Ele tinha crimes também no mundo todo, né? Então, já te vê. E a personalidade. Embora, né, o Voldemort, como eu falei anteriormente, ele era bem cruel, muito arrogante, ele não era capaz de trocar ideia, conversar e falar com as pessoas, né? De entender as conexões entre os seres humanos, né, no caso os bruxos ali. Foi a maior fraqueza dele por conta disso. E isso, no caso, foi a maior virtude do Grindelwald. E a maior fraqueza do Voldemort por conta das coisas que eu falei anteriormente, né? Sobre, porra, ele deixou se levar por uma profecia que, se ele deixasse de lado, ele ia ser o maior de toda a história. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então, ele se fudeu. Mas já o Grindelwald não. Ele era manipulador. Ele tinha aquela moralidade, por mais que estaria errada, obviamente. Mas ele tinha uma moralidade que ele colocava e que ele achava que deveria ser seguida por outros, pelos seus simpatizantes, no caso, né? Então ele achava que era o que tinha para ser seguido. Então, ele não matou o Dumbledore, né? No final. E ele protegeu ali os segredos, que o Caco fala no final do vídeo. Meio que tipo assim, ele não fala onde está as varinhas das varinhas, então o Voldemort vai lá e mata ele a seco. Ele não fala, então ele tenta defender o Dumbledore no final. Então meio que ele tem um pico de redenção.
ou seja, mais um ponto para o Grindelwald. Então são 4-0. Então, para mim, o Grindelwald ele é tanto o melhor e quanto o maior vilão assim do Harry Potter em questão de arte das trevas em si. Eu acho que o Voldemort ele ganha no ponto de ser a parte da magia das trevas em si, a magia pura, bruta. Mas em questão de combate, ainda assim, eu acho que o Grindelwald ganhava porque ele era mais inventivo. Ele era bem mais inteligente do que o Voldemort. O Voldemort achava só porque ele era o Voldemort e ele ia conseguir matar todo mundo. Então, era uma coisa completamente diferente. Mas pra mim, é o Grindelwald. Quero saber de vocês agora. O que vocês acham? O que vocês acham? Se é realmente o Voldemort que é maior ou melhor, ou o Grindelwald que é maior ou melhor. Comenta aqui nos comentários. Obviamente, para mim que eu quero saber a opinião de vocês. E é isso, rapaziadinha. Um beijo e até a próxima. Com mais vídeos, né, do Yurizinho sobre.